Diga assim comigo: eu, nesta noite, vou aprender que eu preciso depender do Deus que eu sirvo. Amém? A palavra de Deus está nos ensinando aqui que Davi manda contar o povo, manda fazer uma contagem. Note que o seu próprio general Joabe disse para ele: rei, não conte o povo, não conte, que esse povo seja ampliado 100 vezes mais, e os seus olhos vejam o poder de Deus agindo de tal forma que o seu reino cresça, que a sua prosperidade vem de Deus. Joabe reconhecia que a prosperidade de Davi vinha do Deus Todo-Poderoso. Mas sabe por que ele reconhecia? Ele reconhecia porque ele aprendeu a andar com Davi, ele aprendeu a viver e a ouvir e obedecer. Quando eu obedeço a minha autoridade, quando eu obedeço a Deus, quando eu obedeço a autoridade espiritual, quando eu ouço com os meus ouvidos e atendo a autoridade espiritual que está sobre a minha vida, eu recolho bênçãos dos céus. E note que essa passagem, ela retrata exatamente isso. Joabe havia aprendido com o próprio Davi, que se ele obedecesse, porque ele era obediente a Davi, ele estaria num processo de bênção. E nós vemos que o próprio Davi descuidou um pouquinho da sua vida espiritual e começou a olhar para aquilo que Deus havia dado a ele, e começou a falar: vai contar. Lógico que Joabe saiu e foi contar. Por quê? Porque ele era homem de autoridade. Foi a mesma situação que o centurião que encontrou Jesus e disse para ele: Jesus, eu não sou digno nem que entres na minha casa, mas lá na minha casa eu tenho um servo que está doente, diz uma palavra aí, olha só que tremendo, uma única palavra sua e o meu servo será curado lá na minha casa. Quando ele fala esta palavra, Jesus olha para ele e diz assim: nem em toda Israel vi um homem com tão grande fé. E eu e você temos que aprender a andar com essa mesma fé que estava na vida de Joabe, quando ele diz: rei, não conte esse povo, não conte esse povo, não precisa você contar, porque você depende de um Deus que fez nós ganharmos batalhas e guerras que eram guerras invencíveis. Amém, igreja? Eu profetizo sobre a tua vida. Recebe aí, irmão. Recebe aí, irmã. Eu profetizo sobre a tua vida como profeta desta casa e desta igreja. O Senhor me levantou com autoridade sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai vencer guerras invencíveis. Aleluia! É palavra de Deus. Era por isso que Joabe estava contrário a Davi, porque ele olhava para Davi e falava: Davi, não conta o povo não, porque eu estou aqui, guardado pela tua mão, protegido pela tua mão santa de rei que você é, que o Senhor é, tu tens autoridade sobre a minha vida, mas não conta, porque com você eu aprendi a depender do mesmo Deus, que até hoje nos livrou e nos fez vencer batalhas invencíveis, fez nos nós ganharmos batalhas que nenhum outro exército ganhou, e esse poder está sobre a igreja. Irmãos, queridos e amados, você precisa ter essa autoridade sobre a tua vida. Eu não estou aqui pregando alguma coisa que seja pensamento positivo, gente. Pensamento positivo passa longe do poder de Deus que está sobre a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, e esse poder está sobre a tua vida. Você tem poder e autoridade na tua palavra. Lá na tua casa você é sacerdote, você é rei lá na tua casa, e palavra de rei não volta atrás. É assim ou não é? Quantas vezes nós ouvimos isso? Palavra de rei não pode voltar atrás. Nós vimos isso no caso de Daniel, né? Belsazar, rei sobre toda a Judéia, tudo aquilo tinha se transformado, porque o seu pai Nabucodonosor tinha conquistado todas as tribos.
E ele, infelizmente, né, foi lá e tomou todos os utensílios do templo. Depois que Nabucodonosor morreu, ele assumiu o seu reinado, tomou tudo que havia lá no templo, tomou as bacias de ouro, os cálices de ouro, e levou para dentro do seu reinado, e começou a tomar vinho com as esposas, com os líderes, com as suas concubinas. E a palavra de Deus diz que apareceu uma mão e começou a escrever na parede daquele rei, né? E começou a escrever, e a palavra de Deus diz que as pernas do rei Belsazar batiam uma com a outra de medo, porque quando o Senhor se mostra, gente, diga glória a Deus. É palavra para a tua vida. Quando o Senhor Jesus entra na tua guerra e na tua batalha, os teus inimigos têm que bater o joelho, gente. Os teus inimigos batem o joelho de medo do Deus que você tem servido. Se você crê, você vê a glória de Deus na tua vida. Então sai amanhã lá para o teu trabalho, sabendo que você é sacerdote. Isso é palavra de Deus, gente. Está lá em Pedro. Eu não sei se é 1 Pedro, 2 Pedro, mas está lá em Pedro. Você quer ver? 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! É palavra de Deus para a tua vida, meu irmão. Pedro está declarando que você é sacerdote dele. Quer mais, igreja? Quer mais? Vai lá para o 1º capítulo de Apocalipse. Você está pensando que o seu Deus é um deusinho aí que alguém pode chegar e dizer: olha, o teu reinado acabou. A palavra de Deus me afirma que o nosso Deus, o teu Deus, o meu Jesus, o seu Jesus, vai plantar uma igreja, vai plantar um reinado sobre a tua terra, sobre esta terra. E a palavra de Deus diz que o seu reinado jamais terá fim. Ei! Um dia levanta-se rei sobre as nações, mas esse reinado tem fim. Esse reinado tem começo e tem fim. Mas o teu rei, ele tem começo, mas não tem fim. Ele é eternamente rei. Rei sobre a tua vida, rei sobre a tua casa, rei sobre a tua família, rei sobre o teu emprego. Aprenda a depender desse Deus, porque ele tem te chamado como nação santa, povo escolhido dele, propriedade dele. Ele tem chamado você como sacerdote real, e sacerdote real tem direito à herança, gente. Aleluia! Vamos para a palavra de Deus. Quem nos diz aqui o primeiro eu amo essa palavra, gente. Essa palavra é tremenda. Quando você pega o 1º capítulo de Apocalipse, quando João tem as revelações vindouras, né? Olha só o que nos diz aqui, Apocalipse 1º versículo. Vamos ler do 5 em diante. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Aleluia! Vou ler de novo. O primogênito dos mortos e os príncipes e o príncipe dos reis da terra. Aleluia! Aquele que nos ama e o seu sangue nos lavou dos nossos, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todo sempre. Amém. Jesus, é por isso que quando lá no capítulo 19 de Apocalipse, a palavra de Deus diz que quando João olha para cima, ele vê um homem no seu cavalo branco, e semelhante ele ao Filho do Homem, e diz a palavra de Deus que o seu cabelo é branco como a neve, e os seus olhos são como a chama de fogo, e ele está vestido com suas roupas brancas, e na sua coxa, aleluia, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus que a igreja está esperando. Não é um Deus menino numa manjedoura pobre que não pode fazer nada por você. Não é um Jesus que está pregado numa cruz morto, mas ele vive. Ele vive.